Então vamos lá. Ai, a gente lê, fala, de onde eu vou tirar hoje? De onde eu vou tirar? A gente pega tudo, né, Marina? Então, baseando-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 10, que nós temos até estudado às terças-feiras, eu pensei sobre discorrer um pouco sobre o perdão, que o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, e ele fala sobre o perdão, basicamente, nesse capítulo, de diversas formas, em diversas nuances da palavra e do significado do perdão, mas eu quis pensar e refletir sobre como praticar esse perdão, como colocá-lo numa prática, porque perdoar é fácil, falar é fácil, mas e colocar ela em prática, e colocar a ação do perdão em prática. E eu sempre gosto de lembrar que criança aprende a pedir desculpa obrigatoriamente pelos pais no início de sua infância, porque pede desculpa, mas esse pedir desculpa deles ainda é só da boca. Então eles vão entrando num processo de entendimento, e isso eu vi bem claramente acontecer com os meus filhos. Pede desculpa, eu pedia, a mãe mandou pedi, mas ele não sabia o que significava pedir desculpa, ele só falava, e aí aos poucos vai se compreendendo por que eu tenho que pedir desculpa, para que eu tenho que pedir desculpa, e se eu estou realmente desculpando, se eu realmente estou perdoando, né? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no item perdoai para que Deus vos perdoe, começa com passagens de Mateus, que vem da seguinte forma: se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Então, lembrando do Pai Nosso, quando a gente ora o Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Então, eu peço perdão e também quero o perdão divino, também quero o perdão de Deus. Aí ele continua: mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Eu estava estudando esse tema e pesquisando nos sites, nas redes vinculadas ao Espiritismo. Eu não tinha ainda feito a conta. Teve um palestrante que fez um artigo sobre o tema perdão, e ele fez essa conta de 70 vezes, 7 vezes. Ele dizia que eram 490 vezes. E aí ele discorre sobre isso. Mas esse número é simbólico. Porque se eu for fazer... aí ele até traz uma história do Chico, que encontra uma moça que fala isso. Fala, mas olha, se eu for contabilizar todas as vezes que eu perdoei meu marido quando ele fez algo para mim, eu já passei do 490, então eu já tô livre, ela fala para Chico, né? E aí Chico fala, não, minha filha, é simbólico, não vai ficar contabilizando essa conta toda aí, você vai ter que continuar perdoando, é infinito, é para continuar. E aí a gente tem a questão, 2 formas de perdoar, pelos lábios ou pelo coração. Então, se eu perdoo pelo coração, pelo sentir, é grandioso, é nobre, é generoso e não vai ferir o outro, ainda que o outro tenha toda a culpa, mas eu tenho que estar pedindo perdão sem ficar pensando, mas ele é culpado,
Ah, eu tô perdoando, mas ele continua culpado. Mas eu tô perdoando, ah, mas ele é culpado. Não vai adiantar. Eu tenho que perdoar, porque assim eu achei que é o melhor para mim e para uma boa relação com o outro também. E aí, a dos lábios, que vai impor ao outro situações humilhantes, vai fazer o outro sentir o peso daquele pedido de desculpa, aquele pedido do perdão. Então não é bem assim que nós queremos que seja. Aí encontrei um pequeno textinho que fala assim, ó: o que você não deixa ir, você carrega. O que você carrega pesa em você. O que pesa em você te afunda. Pratique a arte de soltar, perdoar e deixar ir. Então, quando eu não perdoo o outro, não é o outro que está carregando algo, sou eu. Eu carrego a mágoa, eu carrego a raiva, eu fico com o sentimento. O outro pode nem saber que eu estou brava com ele, pode nem saber que fez algo para mim que eu fiquei magoada, fiquei com raiva. O outro pode nem saber o que fez. Então, essa raiva, essa mágoa e esse perdão está comigo, eu estou carregando. E Chico nos diz assim: o perdão é a lição mais difícil. Por isso Jesus a reservou por último, quando nos ensinou que o perdão é mais uma questão de atitudes que de palavras. Então foi por isso que eu pensei nesse título, A Prática do Perdão. Como eu colocar o perdão em ação, como eu colocar isso para funcionar. Então eu tenho aqui um textinho desse livro aqui que eu gosto bastante, Vivendo o Evangelho, que ele fala sobre esse capítulo com um pequeno poeminha que chama-se É Perdão. Mágoa adoece, perdão recupera. Aversão envenena, perdão desintoxica. Vingança destrói, perdão restaura. Perseguição fere, perdão cicatriza. Rancor perturba, perdão equilibra. Melindre aflige, perdão alivia. Ofensa irrita, perdão acalma. Desprezo humilha, perdão exalta. Intolerância agrava, perdão facilita. Raiva agride, perdão conforta. Então, é perdão a melhor escolha, pois revela esforço de elevação íntima, além de ser poderoso antídoto contra a intoxicação do mal. Nós temos um psicólogo que nos Estados Unidos, alguns anos atrás, pesquisou sobre a questão do perdão. E o que ele, se eu não perdoar, o que vai trazer para mim? E aí ele pesquisa, principalmente na época do Bin Laden, lá das Torres Gêmeas, e o quanto as pessoas ficaram remoendo raivas e mágoas contra o Bin Laden, contra aquela população, aquela região, aquela etnia. E aí ele trouxe um estudo científico sobre o que faz fisicamente no corpo de uma pessoa que fica remoendo essa raiva e essa mágoa. E ele comprovou que a imunidade abaixa, que você fica mais suscetível a diversas doenças. Até já falei outras vezes que a gente trabalhou esse tema aqui na casa, que tem médicos já que afirmam que a raiva, a mágoa traz câncer, traz um tumor, traz algo, um malefício de si mesmo. E esse estudo, ele trouxe eu fui pesquisar, né? Eu falei, eu encontrei no livrinho aqui que eu leio, mas eu vou pesquisar. Ele trouxe até
um manualzinho de como eu colocar em prática o perdão e tirar toda essa mágoa de mim, como eu posso reagir ou agir diante de uma situação que acontece em minha vida. E aí, daqui a pouco eu vou trazer para vocês esses passos que ele traz. Mas aí a gente precisa lembrar o seguinte, que é muito comum a gente falar, perdoar é esquecer. Mas é fácil esquecer? Bom, só se nós tivermos um estágio avançado da nossa idade, já com uma certa Alzheimer ou demência, a gente começa a esquecer. Mas se não, talvez a gente não esqueça. A gente não esquece coisa boa nem coisa ruim. Principalmente a ruim, infelizmente, a gente fica remoendo. Então não é fácil esquecer. Aí me lembrei de um vídeo dos Amigos da Luz, que eu gosto bastante deles, que tiram bastante sarro das situações. E tem lá uma família que vai no plano espiritual, que está acolhendo uma nova filha que vai reencarnar com eles. E a senhora está toda se escondendo atrás do pai, quando a filha encontra ela, porque ela não queria que reconhecesse ela. Porque a hora que a menina reconhece, fala, você vai ser minha mãe? De jeito nenhum, você não lembra o que você fez comigo, assim. Aí ela começa a falar, fala tudo que a mulher fez de mal para ela na outra encarnação. Ela falou, e a mentora dela tá com ela, né, da menina, e fala, você me põe nessa, você quer ainda que eu perdoe, que eu esqueça, que eu reencarne de novo com essa criatura? E aí tem todo um diálogo mais amoroso, tirando a comédia de que ela precisa entender, que precisa resgatar algumas dívidas que ela mesma adquiriu em outras encarnações, e aí que ela precisa entender que faz-se necessário ela reencarnar novamente no contexto daquelas pessoas, para que ela possa, com o esquecimento do passado que Deus misericordioso nos dá, nos permite, que volte, esquecendo do que já aconteceu, e eu com novos sentimentos eu esteja vinculada àquelas pessoas e traga o amor, traga o afeto de outras formas e outras circunstâncias. Porque se eu lembrar, se enquanto eu estiver encarnado e eu lembrar que talvez a minha mãe, o meu pai, a minha irmã tenha feito algo contra mim em outra encarnação, vai voltar tudo, vai voltar o sentimento. E é uma nova chance o processo reencarnatório. É uma chance que Deus nos dá de retomar, vamos voltar, vamos refazer, porque a gente precisa continuar, precisamos evoluir, precisamos resgatar, como eu gosto de falar, pagar os boletos, as dívidas, para continuar e para caminhar nas próximas encarnações. E aí ela, no final do vídeo até é engraçado que depois ela perdoa, fala tudo bem, eu entendo, eu vou sim com eles. Aí ela descobre como vai ser o nome dela, que o casal junta um pedaço do nome de cada um e cria o nome dela. Aí ela fala, pelo amor de Deus, como assim? Isso aí que eu vou ter. Daí a mentora dela, porque você matou alguns outros em outras encarnações, então você vai ter que resgatar essa. Então, é bem essa questão. Se eu não tivesse esse esquecimento do passado misericordioso, divino, como é que eu estaria aqui encarando os próximos a mim lá da minha casa, se eu lembrasse de alguma coisa que eu tivesse feito mal para mim? Outro dia eu comentei aqui também que a minha irmã na adolescência, ela tem uma mediunidade muito ostensiva, só não quer trabalhar, ela está deixando para a próxima encarnação, daí é com ela. Mas ela tem essa mediunidade e ela descobriu que numa outra encarnação ela me matou. Daí eu falei, tá bom, mas tá lá atrás, eu não lembro de nada. Ela falou assim, mas você não tem raiva de mim? Eu falei, não, eu não tenho, não tá lá no passado. Mas você tem que me perdoar. Eu falei, acho que eu já perdoei, que eu já te amo nessa, então não tem mais o quê. Então imagina só, ela lembrou de algo que ela fez. Será que ela teria a mesma capacidade de perdoar se eu tivesse feito algo contra ela? Então, assim, é de se pensar o que cabe a cada um e o que cada um comporta e consegue na sua prática, no seu dia a dia. E quando a gente lembra sobre o perdão, a gente tem que lembrar que todos nós somos passíveis de errar.
E são erros pequenos no dia a dia, com os filhos, com a família, que eu também tenho que perdoar. E porque daí eu vou me preparando nesses pequenos errinhos para eu perdoar algo bem maior. Eu não tenho uma perna, sou amputada de uma perna. E eu sofri um acidente de moto e eu estava errado. Eu passei a placa de trânsito, não olhei direito, entrei na frente do carro, mas é para outro dia essa conversa. Mas perguntaram se eu não tinha raiva das motos. Falei, eu não tenho nada contra a moto. Eu fiz algo que ocasionou o acidente e que se tinha que acontecer. Graças a Deus eu já era espírita, porque eu sou desde que eu nasci, mas já tinha conhecimento suficiente para encarar a situação. Porque na época eu falei assim, gente, estava previsto eu perder a perna. Ia ser na moto, ia ser a pé, ia ser num carro, ia ser no ônibus, ia ser onde for. Quando tem que acontecer, vai acontecer. Então, assim, não dá para eu ficar com raiva da motorista, da mulher que estava dirigindo outro carro. Não dá para eu ficar com raiva da situação. Eu vou fazer uma greve contra os motoqueiros. Não é nada disso. É eu entender a situação, entender o que eu vou fazer com ela a partir de agora. Aí, eu encontrei uma historinha aqui que fala do Emmanuel, que quando ele era senador Públio Lentulus Cornélius, no livro Há 2000 anos, que relata essa história dele, e ele participou como legado de César na Galileia, no julgamento de Jesus. E a pedido do governador Pôncio, o Pôncio fez de tudo para que o julgamento de Jesus na verdade eu li uns outros 3 livros, Mãos de Misericórdia, Força do Destino, e tem mais um, é uma trilogia que conta a história de Pôncio naquela época. O Amor Jamais Se Esquece, esse, que fala que Pôncio não queria condenar Jesus de certo modo, mas ele acabou tendo que agir pela política regente ali, teve que agir como eu sou o rei, né? Ele era o rei na Judéia, ele não aceitava também que falasse que Jesus era o rei, e ele teve que fazer isso. E lá naquela época, Emmanuel, reencarnado lá como Públio, tentava persuadir Pôncio de falar, olha, substitui ele por um outro prisioneiro, mas foi tudo em vão. Então o povo preferiu perdoar Barrabás, e num dado momento do flagício, Políbios, um ajudante de ordens do governador, comovido com os padecimentos de Jesus, foi falar-lhe pessoalmente para que ele pedisse indulgência ao governador, para tentar não crucificar Jesus. Mas Jesus mesmo assim foi lá e disse, se eu quisesse, eu poderia invocar as legiões dos seus anjos e pulverizar toda Jerusalém dentro de 1 minuto. Mas que isso não estava nos desígnios divinos, e sim a sua humilhação infamante, para que se cumprissem as determinações das Escrituras. Terminou Jesus na cruz, sacrificado entre 2 ladrões, pedindo clemência para seus algozes, sem se ofender. Compreendendo a ignorância reinante, ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, eu encontrei aqui nos meus estudos também sobre o Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso e queria muito trazer a paz e a justiça. E a África do Sul na época, a sua pátria. Mas ele não quis que pregasse violência. Então, ao ser perguntado pelos repórteres se o Mandela tinha raiva dos carcereiros com quem ele teve contato durante todo o tempo de prisão, ele respondeu, não, de forma alguma. Eu queria ultrapassar aqueles muros e ficar livre. Se a raiva permanecesse em mim, eu não estaria livre, mas sim escravizado por um sentimento mau. Porque a raiva, o rancor,
a falta do perdão fica comigo, não fica com o outro. Não ia fazer diferença nenhuma para os carcereiros se Mandela ficasse com raiva deles, mas ficaria tudo com ele, aquele sentimento. E aí que nós temos a fala do o psicanalista, que ele é doutor em aconselhamento clínico e em psicologia da saúde. Foi em 1999 que ele criou o projeto para o perdão, que ele fala do quanto prejudica a nossa estrutura emocional e física, gerando doença num curto espaço de tempo. Aí ele traz para nós os passos para o perdão. Vejam que interessante, não é voltado para a doutrina espírita, mas é voltado para uma prática do perdão, e que a gente vai discorrer sobre o espiritismo. Então, o primeiro passo: saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu e seja capaz de expressar o que há de errado na situação. Então, relate a sua experiência a umas 2 pessoas de confiança. Eu gosto dessa parte de que pensar assim: por que aquilo que alguém fez para mim me incomodou tanto? O que mexeu em mim aquilo? Porque tem aquela coisa, será que aquilo que eu estou olhando no outro não é o reflexo de mim mesmo? Não é o espelho que eu estou vendo? Olha, eu não gosto quando ela faz isso, será que eu também não faço aquilo ali? E quando ele fala assim, relate sua experiência para pessoas de confiança, porque quando você conta para alguém, quando você relata alguma coisa, parece que não alivia ou ajuda a gente a pensar. Eu já me peguei algumas vezes falando assim pro marido: olha, eu vou falar que é um desabafo, mas eu vou chegar na conclusão já já. Eu falo, eu nem preciso falar nada, eu já cheguei na conclusão. Então, é um desabafo de que a gente vai soltando e vai pensando e vai refletindo. Segundo passo que ele fala: comprometa-se consigo mesmo a fazer o que for preciso para se sentir melhor. O ato de perdoar é para você e ninguém mais. Ninguém mais precisa saber da sua decisão. É isso. Porque eu preciso ir lá e pedir perdão para aquela pessoa necessariamente? Não sei. Se ela nem souber até o que você fez, se ela nem souber que ela fez algo de errado contra você, mas é em você mesma. É em você mesmo o ato de perdoar. Fica em você. Você compromete-se consigo mesmo a se sentir melhor e ficar melhor. Terceiro passo: entenda seu objetivo. Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que o perturbou, nem se tornar cúmplice dela. O que você procura é paz. É paz comigo mesma. É paz comigo diante daquela situação. Porque eu posso ter que perdoar uma situação ou alguém. E aí eu vou ficar em paz comigo diante daquela situação quando eu entender necessariamente o que eu preciso reconciliar. Sem pensar aqui no auto-perdão, porque tem mais esse assunto, né? Tem mais esse viés. Ainda tem o auto-perdão. Quarto passo: tenha uma perspectiva correta dos acontecimentos. Reconheça que o seu aborrecimento vem dos sentimentos negativos e desconforto físico de que você sofra agora e não daquilo que o ofendeu ou agrediu 2 minutos ou 10 anos atrás. Então, há quanto tempo eu fico naquela mágoa e naquela raiva? Há quanto tempo eu vou ficar ali presa naquela situação? Quinto passo: no momento em que você se sentir aflito, pratique técnicas de controle de estresse para se acalmar. Aqui ele fala também da meditação, do relaxamento. Mas, gente, abrir uma página do Evangelho segundo o Espiritismo já é um momento de eu praticar uma paz, uma tranquilidade. Eu tenho um aplicativo no celular que chama, acho que é Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. Eu posso depois, se alguém tiver interesse, pode me perguntar. Ele abre aleatoriamente. É só clicar nele lá, que ele fica lá na minha tela principal. Clicar e ele vem uma página do Evangelho para você. Ele não vai vir o livro em si para você ir mudando as páginas. E nem tem sumário nem nada. Ele é aleatório. É Evangelho aleatório, acho que é esse o nome.
E aí vem um texto para você ler, uma passagenzinha do Evangelho segundo o Espiritismo, para você ir. Tô aflito, tô necessitando de uma calmaria. Posso fazer uma prece, posso rezar, posso isso ir mentalmente, isso ir num banheiro, ir num lugar mais recluso ou num movimento qualquer. Eu preciso dessa paz, então eu preciso voltar nessa calmaria. 6º passo: desista de esperar de outras pessoas ou de sua vida coisas que elas não escolheram dar a você. Você sofrerá se exigir que essas coisas aconteçam quando você não tem o poder de fazê-las acontecer. Então não dá para eu esperar que o outro mude. Não dá para eu esperar que o outro faça diferente, porque ele é assim como ele é. Só ele vai se modificar conforme ele achar necessidade. Só ele vai mudar a postura dele quando ele achar necessidade. E não vai adiantar você ficar lá com mágoa, rancor, não perdoando a cada palavrinha que ele disser a você. Né? Tem pessoas que são mais grosseiras na hora de falar com a gente. E aí, se é uma pessoa que trabalha comigo, como é que eu vou bater de frente? Porque se eu for o marido, eu bato de frente rapidinho, né? Mas se é alguém do trabalho, eu vou bater de frente? Se é os filhos da gente, a gente pode, nossa, daí já aumenta mais ainda a briga. Mas se é alguém que eu não posso, mas aquela pessoa, ela é grossa para falar, ela fala de um jeito, ou eu entendo como ela é, e ela é assim, não tem como você mudar ela, ou eu vou ficar sempre com raiva dela, porque ela tá fazendo aquilo e tá falando. Às vezes nem é pessoal, ela é assim, é o jeito dela, é o jeito de falar. Minha filha reclama que eu sou muito objetiva e direta. Eu falo, não tenho tempo para perder, minha filha. A vida já me deu um giro de 360 graus quando eu perdi a perna aos 25 anos, que eu falei, não dá não, porque para acontecer com a gente algo é assim, ó, e eu sou prova disso. É um piscar de olhos para acontecer algo. Então, quando eu quero resolver algo, vamos resolver o objetivo, vamos embora. E a minha filha fica lá, e ela vai pensar, ela vai refletir. Ela pensa tanto que na hora que ela vai resolver, ela não consegue mais. Ela pensou demais, já não sabe o que ela vai fazer. Mas aí é o jeito da pessoa. E a gente vai ter que entender. Se eu for ficar com raiva, que eu falo para ela, você vai ficar bravo comigo porque eu tô lidando dessa forma? A raiva é sua, vai ficar com você, não vai me atingir. E aí você vai ter que saber lidar com pessoas nesse mundo de todos os tipos. Hoje é só sua mãe, ainda é adolescente, ainda vai enfrentar muita coisa ainda. Então, eu não consigo mudar o outro. Então, se eu vou ficar com raiva do outro, ela vai ficar comigo. Se eu não vou perdoar o outro, sou eu que vou ficar com isso, não o outro. 7º passo: coloque sua energia em tentar alcançar seus objetivos positivos, por um meio que não seja através da experiência que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente sua mágoa, procure outros caminhos para seus fins. Não posso gastar energia com uma maldade, com uma fala que alguém fez para mim, alguém feriu muito mesmo, me magoou demais. Vou gastar essa energia tanta e vou sair do meu objetivo? Vou ficar com mágoa do acidente que eu sofri há, fazer as contas, 15 anos atrás. Eu perco a conta toda vez. Há 15 anos atrás eu vou ficar com raiva daquilo? Eu não posso ficar presa numa situação que aconteceu comigo há tanto tempo atrás, ou 1 minuto atrás, ou 2 minutos atrás. Porque eu tenho que seguir. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para seguir. E tem mais, tem próximas vidas ainda. Que se eu não conseguir lidar com essa situação agora, nós vamos voltar. E vai ter que cumprir ainda essa. Olha, esse pontinho você ainda não cumpriu na outra encarnação. Você vai ter que voltar para cumprir. Eu gosto de falar, cumpra agora, resgata já. Vai ter que voltar e vai ter que fazer de novo. 8º passo. Em vez de se concentrar nas suas mágoas, aprenda a buscar o amor, a beleza e a bondade ao seu redor. Esse trecho do 8º passo resume bem. Eu enxergar no outro não como ele é
maldoso, como ele é rancoroso, como ele é ofensivo nas suas palavras. Mas qual é a sua história? Qual a história dele? Por que ele é assim? Será que não tem um amorzinho lá no fundo? Tem! Deus colocou a sementinha do amor em todo mundo. Então tem um fundo de bondade ali, tem um momento ali que você pode resgatar e pensar daquela pessoa. E aí pensar na beleza, na bondade e no amor que tem em volta disso. De alguns momentos no meu trabalho, eu estou num setor novo, é inauguração, é começo, é planejamento, é estratégia, não dá certo, faz de novo, testes, experiências e volta e vai, volta e volta. Aí a gente estava meio desanimado, outro dia eu falei, gente, vamos pensar de novo. Não, vamos ter que repensar, porque a gente já estava desanimado, falando, não vai dar certo. Não, peraí, tem que achar um fim do túnel, tem que achar um novo olhar para isso. Não está dando certo dessa forma, vamos repensar. Então é esse o olhar que a gente precisa ter, diante até de uma ofensa ou de algo que aconteceu na nossa vida. Por que aquilo aconteceu, por que ela fez, por que a pessoa fez, a gente não vai conseguir descobrir muito. Talvez não, mas eu pensar com amor sobre a situação e remodular tudo isso. E o 9º passo que ele faz para a gente é: modifique a sua história de ressentimento de forma que ela o lembre da escolha heróica que é perdoar. Olha que legal. Escolha heróica, perdoar. Passe de vítima a herói na história que você contar. As coisas não acontecem por acaso. Isso eu gosto muito, eu adoro essa parte, gosto que isso sempre se repita. As coisas não são por acaso. Aí tô eu trabalhando, eu sou assistente social. E aí me aparece uma situação de uma moça amputada, que parou na amputação dela há 10 anos atrás. Ela parou lá. E ela não perdoa a situação. Ela não perdoa o que aconteceu. Ela não se perdoa, ela não perdoa os outros. E ela quer que todo mundo se modifique para atender às suas necessidades, enquanto deficiente física agora. E aí, por acaso, né, que não é por acaso, foi parar na minha mão. Aí cada vez que ela falava uma coisa, ela falava assim: mas eu tentei a prótese, porque eu perguntava, mas e a prótese, a muleta, ela tá na cadeira de rodas. E a prótese, a prótese machuca. Eu falei, pois é, eu tô com dor agora. A muleta, ela falou pra mim, a muleta eu caí. Eu falei, querida, mas quem tem 2 pernas também cai. Todo mundo cai. A muleta já me derrubou? Nossa, eu caí na muleta na primeira semana que eu tava em casa, depois de amputar a perna. Eu não sabia subir degrau ainda. Mas eu capotei com a muleta em casa, eu não ralei nada no meu acidente. Aí eu ralei tudo no batente da porta, assim, ó. A perna lateral, bati a perna amputada no chão. Foi um tombo. Se eu ficasse remoendo que aquela muleta me derrubou e aquele jeito não deu certo, eu sei lá, será que eu estaria na cadeira de rodas também? Mas a gente tem que reagir diante de situações, a gente tem que modificar as situações, porque eu quero ter paz, eu quero ficar bem, eu quero ter a minha vida de forma melhor para seguir. Agora eu uso uma parceira minha, muleta. Encontrei uma amiga esses dias que ela perguntou se tinha nome minha muleta, porque na época que eu estudava, eu falava que tinha nome as muletas. Mas me perguntam, mas por que você usa? Eu falei, porque eu tenho dor na costa se eu não usar ela pra andar. Aí tem hora que eu ando em pouco espaço, pequeno, eu ando bem sem muleta. Aí eu falo, é porque eu sou do atletismo, eu fui atleta até antes de eu ter as crianças, e eu era de prova curta, prova longa eu não sou boa, então para andar em longas distâncias eu preciso dela, nas provas curtas eu consigo andar bem. Então assim, se eu ficasse, eu tive um processo de entender que eu tinha que aceitar ela, né? Eu tô contando ela que ela tá ali, né, rosinha ali, eu tive um processo de aceitar que eu precisava usar ela. Se eu ficasse com raiva, remoendo, não posso, não vou conseguir, porque antes dela, isso faz 5 anos que eu tô com ela, é que eu sofri um novo acidente nesse meio do caminho.
A gente não gosta de pouca coisa. Pra que pouca coisa, né? Então eu sofri um novo. Aí eu tive que ficar com ela, mas foi um processo de aceitar ela comigo. Mas eu falei, mas ela não me incomoda, ela tá ali pra me ajudar. Ou eu vou ser feliz com ela, ou vou ser triste com ela, mas vou ter que usar ela. Então como é que eu vou encarar a situação? Como é que eu vou encarar uma situação que vivi, que passei, que fui vítima, entre aspas? A gente não é vítima não, né? A gente nunca é vítima, a gente já teve outras passagens nas encarnações anteriores, porque eu tô passando essa agora aparece vítima, mas vai puxar lá, vai puxar porque a Flávia teve que perder a perna nessa encarnação. Eu não quero puxar, não puxei, não quero saber, não quero saber do que eu fiz não. Mas é isso, ou a gente fica bem com aquilo que a gente tem, com o que o outro fez, ah, mas ele fez muita maldade, mas o mal tá com ele, não tá comigo. Agora se eu não perdoar, se eu ficar aqui segurando a mágoa e a raiva, vai ficar comigo também. Então a ação do outro, ele responde por ele. Tem as encarnações, tem a lei divina, mas a lei dos homens não garantiu. Ok? Tem lei divina, essa não escapa. Então a prática do perdão é isso. Como eu quero ficar diante de uma situação que alguém fez para mim, ou algo aconteceu na minha vida, porque eu também poderia ficar com raiva e não perdoar as situações da vida de ter ocasionado no meu acidente, não ter perdoado, ainda pior, né? Não perdoar Deus, por que Deus fez isso comigo? Foi Deus não, fui eu que virei a boca parte sem olhar direito, não foi Deus. A gente não pode culpar Deus. Então, a gente precisa lembrar das nossas ações, nossas atitudes e não ficar presa nessas situações, porque só vão nos prejudicar e só vai ficar conosco mesmo, não vai ser com o outro. Então, as atitudes que a gente falou, as ações e perdoar na prática, colocar em prática. E Flávia, mas você está falando isso que parece fácil. Não é fácil não. Não é simples assim. Tem situações muito difíceis, muito maldosas que acontecem com a gente, que é difícil. Tem alguma situação que a Flávia passa e que ela não perdoou até hoje? Não sei, pode ser que tenha. De repente eu tô aí magoada ainda com minha filha ter falado uma bobagem para mim hoje à tarde. Mas amanhã passa, né? Então assim, tem inúmeras situações. E a vida é cheia disso. E vai acontecer ainda outras situações. E vão vir outras avalanches ainda que vão nos atingir. Mas a gente já tem que se respaldar dentro do Espiritismo, que nos ajuda tanto a pensar melhor, a entender melhor a vida, entender o que acontece com a gente, para que a gente possa caminhar melhor, evoluir, para a próxima encarnação estarmos mais preparados numa evolução, caminhar na evolução junto com o planeta, porque o planeta vai seguir o seu processo evolutivo. E nós vamos acompanhá-lo ou nós vamos ser convidados obrigatoriamente a ir para um outro planeta mais primitivo? Então, essa é a mensagem de hoje. Já me prolonguei bastante. Espero que vocês reflitam um pouco sobre isso, sobre os estudos que eu fiz. Tem muito mais para falar, tem um monte de material aqui. O capítulo 10 é excelente, tem muito conteúdo para estudar. Se vocês quiserem, vão lá, vão ler o capítulo 10, que é excelente, do Evangelho segundo o Espiritismo, e faz a gente pensar sobre esse tema, sobre o perdão. Gente, fiquem com Deus, muito obrigada, tenham um ótimo finalzinho de semana e até sexta-feira.